Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a América do Sul, mais especificamente sobre o processo de colonização da América do Sul, né, associado ao seu processo de desenvolvimento. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o processo do Pacto Colonial, de como esse Pacto Colonial e a forma como se deu o processo de colonização, tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa, como esse processo gerou impactos que existem até hoje. A gente pode perceber alguns desses impactos ainda nas nossas sociedades, né, tanto da parte espanhola da América do Sul, quanto também na parte aqui do Brasil, da América, a colônia de Portugal. Então, para a gente poder iniciar essa aula, nós vamos retomar alguns conceitos importantes que foram trabalhados nas últimas aulas. A gente precisa entender que, já no final do século XV, né, existiu um comércio que cada vez se intensificava um pouco mais entre a Europa e as demais partes do mundo. Né? As sociedades, as cidades europeias cresciam, os vilarejos se tornavam cada vez maiores, né? E a gradativa inserção das pessoas no mercado de trabalho dava a elas poder de compra. Então a gente tinha cada vez maior quantidade de consumidores. Obviamente, a maioria desses consumidores estavam concentrados nas classes mais altas, mas a gente tem que entender que já existia um grande número de consumidores. Então, era necessário uma expansão de produtos comercializáveis. Você precisava de mais produtos. Né? Afinal de contas, o que está dando dinheiro precisa continuar sendo feito e ser cada vez mais feito. Então, o que acontecia foi que, se estava dando dinheiro, se o comércio era uma boa saída, né, e a base, a ideia de capitalismo começava a surgir aí a partir daquela ideia que a gente chama de mercantilismo, então era necessário você buscar novos produtos, porque quanto mais novidades, mais caros seriam esses produtos, maior a rentabilidade, maior o lucro de quem os comercializava. Então, era necessário buscar não só novos produtos, como também mais pessoas para comprar, né? Tanto produtos feitos já nesse momento na Europa, como produtos feitos em outros lugares. Então, era necessário a expansão, né, para novas regiões, porque a gente chama de Novo Mundo, né? E também para a África e também para a parte da Ásia, está associada a essa necessidade de mais produtos e mais mercado consumidor. Então, por essas buscas, né, houve naquele momento ali, no final do século XV, uma série de países começaram a se lançar ao mar. Né? Dentre eles, Portugal e Espanha se saíram melhor no primeiro momento, né? E começaram, a partir das grandes navegações, que ficaram conhecidas posteriormente por esse nome, né, a ocupar e descobrir uma nova região, que foram chamada, obviamente, de Novo Mundo. Né? Obviamente que essa busca de outro caminho, né, o caminho para as Índias, que eles buscavam chegar às Índias de uma outra forma, uma forma que fosse mais rápida, portanto, gerasse menos custos e desse mais lucros, fez com que eles acabassem chegando aqui no nosso território do continente americano, e descobrindo o que ficou conhecido naquele momento como o Novo Mundo. Afinal de contas, era um novo mundo de possibilidades. Então, assim que eles chegaram aqui nessa região, no Novo Mundo, né, inicialmente, né, por Cristóvão Colombo, ali pela região central da América, né, eles acabaram ocupando as terras, né, inicialmente da América Central e de parte da América do Norte, como região do México, e depois eles foram descendo, né, rumo à região sul da América, principalmente na parte espanhola nesse primeiro momento. Então, Portugal e Espanha, né, a gente já também discutiu isso na aula anterior, né, sabendo dessa possibilidade de novas terras, assinaram uma série de tratados e o final deles, o último deles, o Tratado de Tordesilhas, dividiu o novo continente, né, a partir de um marco legal em que terras a oeste seriam terras da Espanha e terras a leste seriam terras de Portugal. E esse tratado figurou, né, durante bastante tempo, só que, obviamente, com a expansão dos territórios da América Portuguesa, aqueles pertencentes a Portugal, né, a gente sabe que esse tratado, na verdade, não foi levado em consideração. Então, o que acontece para a gente poder iniciar a questão mais importante é que a gente tem que retomar todo o processo de ocupação, né, está associado a uma série de questões que a gente já disse na aula anterior, né, como, por exemplo, a destruição total ou quase total das nações indígenas, né, a conquista, a destruição, né, a dominação da força de trabalho indígena de algumas civilizações já estabelecidas, como, por exemplo, a Azteca e a Inca, no caso dos espanhóis. Então, a gente tem que entender que eles utilizaram de toda... os espanhóis, por exemplo, quando chegaram no México ou quando chegaram nas regiões do Império Inca, eles utilizaram toda a infraestrutura já existente. Né? Já existia uma infraestrutura que sustentava esses impérios. Né? No caso do Brasil, né, não existia uma grande infraestrutura, porque a gente já discutiu isso anteriormente,
porque as tribos não tinham grande proporção populacional, grande território, grande desenvolvimento científico, porque elas estavam muito em combate umas com as outras o tempo inteiro, então não existiam os grandes impérios que existiam, por exemplo, na América Espanhola. Então, ao contrário dos portugueses que iniciaram a empreitada colonial com o pau-brasil, os espanhóis começaram principalmente pela maior atividade que dava muito mais lucro naquele momento, que era a questão dos minérios, principalmente de ouro e prata, que existiam em abundância nesses impérios. Então, eles também tinham a noção de que esses impérios sabiam onde estavam as localizações das minas, a localização, né, desses minérios, porque eles utilizavam, né, obviamente, não para o mesmo fim, né, não para o fim do comércio, mas utilizavam para ornamentação, para enfeites. Né, era muito comum que existissem casas enfeitadas com ouro, casas enfeitadas com prata, né, coisas que eram tão abundantes na região que não tinham valor para essas civilizações, diferentemente dos espanhóis, que já não tinham o acesso abundante a esse tipo de minério, e aí quando eles encontravam esse minério, obviamente esse minério se tornava uma questão muito importante. E aí a gente precisa entender o que é o mercantilismo. Então o mercantilismo é um conjunto de práticas e medidas coloniais que vários países europeus passaram a exercer para efetivar o seu desenvolvimento econômico, ou seja, para fazer com que dominasse, né, aquele povo, aquele território conquistado. A primeira base, né, o eixo de sustentação da política mercantilista, toda essa primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo baseado no mercado, ou seja, o capitalismo mercantil, se dava a partir de uma coisa chamada monopólio colonial ou o pacto colonial. O pacto colonial era um acordo, obviamente, um acordo imposto na metrópole em relação à colônia, em que as colônias só poderiam exportar seus produtos. Portanto, você não pode comprar de mais ninguém que não seja a sua metrópole. Né? Desculpa, você não pode vender nada somente para a metrópole, especialmente matérias-primas e metais preciosos. Então, você tem que destinar aquela venda para a metrópole. E só pode comprar dela, ou seja, você compra da sua metrópole e vende para a sua metrópole. Você não pode comercializar com mais ninguém, né, nesse primeiro momento. Esse tipo de política foi muito comprometedora para o desenvolvimento das regiões. Né? Por quê? Porque esse monopólio da metrópole em relação à colônia dificultava o dinheiro permanecer aqui. Portanto, tudo que era feito aqui que gerava riqueza era vendido geralmente por agentes da coroa ou por agentes, né, portugueses ou espanhóis, que grande parte da renda era revertida diretamente para investimentos nas suas cidades, né, natais, ou seja, nos seus países de origem. Então, esse comércio colonial, as metrópoles deveriam vender muito mais do que comprar. Então, você tem que vender tudo que você tem. Né? Geralmente as vendas realizadas a preços baixíssimos. Por exemplo, se o Brasil tentasse vender, por exemplo, o pau-brasil para outro país, provavelmente teria muito mais lucro do que a venda, né, ou a retirada do pau-brasil feita por Portugal. Teria muito mais recurso ficado aqui no Brasil, o que teria, por exemplo, contribuído para o nosso desenvolvimento. Então, além disso, além das vendas a serem realizadas em um preço muito menor, né, quando você comprava matérias, era obrigado a comprar alguma coisa, você comprava das suas metrópoles, esses preços obviamente eram inflados. Então você vendia seus produtos baratos demais e comprava aquilo que você precisava caro demais, obviamente gerando um impacto econômico, um impacto social bastante importante que a gente vê até hoje. Então essas colônias também eram impedidas de ter manufaturas, portanto não podia ter desenvolvimento econômico e industrial. Primeiro porque não tinha capital para investir nisso também. Né? A gente precisa lembrar desse fato que a gente discutiu anteriormente. Mas a gente tem que entender que não podia, por lei, você não pode criar nada que vá competir diretamente com a sua metrópole. Então, por exemplo, essa medida impediu, juntamente com esse comércio exclusivo, impediu a diversificação das atividades produtivas. Ou seja, basicamente os países ficavam sempre centralizando sua economia em um único tipo de exploração, em um único tipo de produto, né? E esses produtos iam mudando através de ciclos. Então, na América Espanhola, por exemplo, as atividades produtivas geralmente não conseguiam concorrer com a lucrativa e duradoura atividade mineradora, que concentrava toda a mão de obra, todo o capital. Ou seja, qualquer pessoa que tentasse fazer outra coisa, né, não ia conseguir atrair capital, não ia conseguir atrair investimento, porque o que dava dinheiro mesmo era a mineração. Então, acabava que todos os investimentos estavam atrelados à mineração, todo mundo queria ser minerador, descobrir uma nova mina, e, portanto, a economia ficava sempre muito atrelada a isso. Então, esse protecionismo que a gente está associado ao pacto colonial, ou seja, a questão dos europeus protegerem seus mercados, evitando que tivessem manufaturas, né, nos seus países, nas suas colônias,
né, essa ideia de proteção do seu mercado interno, impedia que produtos chegassem ao continente. O que aconteceu foi que, gradativamente, né, essas atividades foram ficando muito centralizadas. E a gente vê que até hoje todos os países que sofreram esse tipo de colonização, né, têm atividades econômicas muito centralizadas em determinados setores. Alguns setores ainda muito atrelados àqueles setores, né, de prática colonial. Então, por exemplo, no caso do Brasil, ciclo da cana, ciclo do ouro, da borracha, né, sempre tiveram, além de tudo, segmentados por esses ciclos, também segmentados em determinadas regiões. Né? A borracha sempre numa região, né? O ciclo da cana numa região, o ciclo do ouro em outra região, ou seja, não havia diversificação também espacial dos investimentos. Ou seja, as regiões se desenvolviam de forma desigual. Então, esses ciclos baseados na exploração e produção de um só gênero, né, ou de uma só atividade econômica, no caso da mineração, dificultavam o desenvolvimento de outras atividades produtivas, principalmente as manufatureiras. Não tinha como você desenvolver porque não dava dinheiro. Né? Então, o que acontecia é que, cada vez mais, né, todos os investimentos eram voltados a essas mesmas atividades. Então, a manutenção desse modelo econômico de origem colonial, em alguns países, aumenta a dependência externa até hoje e limita a acumulação de capital, ou seja, limita que o dinheiro fique preso aqui no Brasil, né, e a diversificação de atividades econômicas. Afinal de contas, quando você quer fazer dinheiro, você investe naquilo que está fazendo dinheiro. E o que está fazendo dinheiro ao longo de toda a história brasileira? Né? Exportação de produto, né, agropecuário. Né? Então a gente pode falar de tanto de soja, né, que funciona no mesmo sentido, por exemplo, que a cana, né, quanto, por exemplo, também a gado, entre outras questões. Então o que acontece é que esses países só conseguiram romper com esse atraso associado ao pacto colonial muito tarde, né, em meados do século XX. Né, no início do processo de industrialização, quando a maioria dos países europeus, os Estados Unidos e alguns países da Ásia já estavam em pleno vapor num outro modelo econômico de desenvolvimento, né, no modelo do capitalismo mais voltado à indústria. Enquanto o Brasil está se industrializando, certos países estão fazendo uma segunda revolução industrial, por exemplo. Então nós estamos passando por sempre um modelo de atraso que impede, dificulta a competição, né, desses países que sofreram esse tipo de colonização no mercado internacional, e esse atraso obviamente também está associado a questões internas, né, desse atual momento, mas obviamente que a gente não precisa esquecer, não dá para esquecer de como o pacto colonial, como o atraso, contribuiu para o desenvolvimento daqueles que exploraram e para o subdesenvolvimento daqueles que foram explorados. Então a gente pode falar de um modo geral que esse modelo econômico de exportação, feito pelos portugueses ou espanhóis, não permitiu a integração entre as regiões conquistadas também. Como não havia desenvolvimento interno, essas regiões não se conectavam. Os países, né, as cidades se conectavam diretamente com suas metrópoles, nunca entre si. Então, como esse tipo de modelo dependia de interesses capitalistas dos países europeus, né, a economia dos países latino-americanos foi marcada por ciclos de prosperidade e atraso. Né? Ou seja, em certos momentos, quando um ciclo está muito bom, né, e aquilo tem muita saída na Europa, né, esse país começa a ganhar muito dinheiro, né, e em determinado momento esse ciclo cai em decadência, aquele produto cai em decadência, né, aquele país precisa se modificar completamente, afinal de contas toda a sua economia estava baseada no único produto. Então, gradativamente, por isso que a gente tem uma série de profusão, ou seja, de sequência de ciclos diferentes. Né? Nós tivemos a cana, quando a cana passa a não ser tão importante economicamente para o Brasil, a gente perde todo um ciclo de atraso, até se iniciar o ciclo do ouro. Depois nós temos um outro ciclo, ou seja, gradativamente os ciclos vão se sucedendo. Então a gente pode dizer que esses ciclos ainda hoje marcam o desenvolvimento econômico de vários países da região. Além disso, a desigualdade social, a concentração de renda e da propriedade de terra, né, que já caracterizaram em maior ou menor escala esses países, né, são uma das raízes exatamente do sistema ainda colonial. Ou seja, grande parte das razões que justificam o atraso econômico desses países que foram colônias estão exatamente associados ao fato e ao processo de colonização deles. Portanto, a gente pode entender que o processo de colônia, de exploração, esse modelo exploratório das nossas colônias, principalmente na América Latina, como um todo, do México para baixo, basicamente, né, é um dos responsáveis diretos pelo atraso e por uma série de problemas sociais que nós temos até hoje. Então, continuando a nossa aula, a gente precisa entender e aprofundar um pouquinho melhor, né, esses conceitos diferenciados dos conceitos de colônia de exploração e colônia de povoamento.
Lembrando que a ideia de colônia e povoamento já foi retratada nas aulas anteriores, quando a gente falou um pouquinho de regiões específicas da América do Norte, como, por exemplo, as 13 colônias, né, que estão associadas ali ao desenvolvimento dos Estados Unidos. Então, uma coisa que é importante a gente entender, dentro desse cenário geral da colonização da América como um todo, é que o continente americano foi a primeira grande região, né, a ser explorada em toda a sua totalidade, né. Outras vieram depois, como o caso da África, né, mas a gente precisa entender que a América foi a primeira região explorada nesse sistema que estava surgindo, o sistema do capitalismo, né, comercial, mercantil, associado, né, os Estados-nações, aos países estrangeiros, né, da Europa, principalmente, que estavam se formando e que utilizavam essas colônias como fonte de renda, fonte de riquezas, principalmente através da obtenção de matérias-primas, como madeiras, peles, entre outras questões, né, como também associadas às questões associadas aos metais preciosos, que já eram, obviamente, comercializados na Europa, mas que aqui existiam em grande proporção, né, e não eram utilizados pelos indígenas da mesma forma que eram utilizados pelos europeus, e também utilizando o solo, utilizando outras riquezas naturais, né, para principalmente cultivar produtos que tinham alto valor no mercado europeu, né, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, algodão, tabaco, entre outras questões, que estão muito associadas também ao clima tropical, coisa que não existe, por exemplo, né, na região da Europa. Então, a gente sabe que as questões climáticas, as questões da terra e as riquezas naturais serviam como uma fonte de riqueza para esse sistema que está surgindo, o sistema de exploração. Outra coisa importante, um dos pilares principais do sistema de exploração é a forma de trabalho que se dá exclusivamente, né, no sentido de mão de obra escrava. Inicialmente, mão de obra escrava associada aos indígenas e, posteriormente, associada à mão de obra escrava negra. Né? Então, a gente está falando de mão de obra escrava, é aquele trabalho que você não recebe remuneração. Inicialmente, ele se dá através da utilização dos nativos, mas que vão sendo gradativamente substituídos em cada uma das suas regiões, né, pelo trabalho de mão de obra escrava negra. E por que isso vai acontecer? No caso do Brasil, isso se dá exclusivamente porque os negros, pelo fato de viverem em um clima muito semelhante, né, têm uma facilidade em relação à adaptação climática. Outra questão importante também é que grande parte dos indígenas, né, viviam, né, a sua forma e trabalhavam de acordo com uma questão associada à necessidade. Então, você plantava quando precisava, colhia quando precisava, né? Eles não tinham, por exemplo, a ideia de acumulação, coisa que também não existia entre os negros. Mas aí vem a questão mais importante. O tráfico negreiro era um mercado extremamente lucrativo, né? E por esse motivo, né, é que ele foi estabelecido. Por quê? Trazer negros, né, da Europa, da África para a América, né, gerou muita riqueza para muito mercador de escravos. Existiam verdadeiras companhias que faziam isso, né, e isso era um negócio. Né, e esse negócio, obviamente, entendendo o negro como um produto, né, colocava ele, né, e exaltava suas qualidades, sua força, sua resistência ao clima, né, e gradativamente eles foram sendo substituídos pelos nativos, que também estavam em processo de decadência, afinal de contas eles estão sendo explorados, mortos, né, por diversas formas, como a gente já discutiu anteriormente, há alguns anos, já desde a chegada dos espanhóis e europeus, no geral, na América. Já no caso da América Espanhola, a gente precisa entender que esse processo se deu de forma mais lenta e menor, porque grande parte da atividade econômica está associada à mineração. E como a gente sabe, a mineração é uma atividade extremamente perigosa, com um índice de mortalidade muito alta. Portanto, você trazer um negro, gastar, né, um dinheiro para trazer, comprar aquele produto, entender o negro como um produto, e aquele produto se danificar, ou seja, morrer, né, em poucos dias de trabalho, você acabou perdendo dinheiro. Portanto, eles resistiam e utilizavam ainda os nativos por vários motivos. Primeiro, porque o nativo era abundante, então você não precisava trazer negros, você não precisava comprar negros. Segunda questão é que os nativos, muitos deles já faziam mineração, então já tinham técnicas, já conheciam algumas técnicas e também eram descartáveis, né? Então a gente pode entender que esse mercado da mão de obra negra não se estabeleceu com tanta força na América Espanhola, né? Tirando algumas regiões da América Central, né? Algumas regiões específicas em que o tipo de produção não estava única e exclusivamente associado à mineração. Então, falando já do tráfico e da mão de obra escrava negra nesse sentido, a gente precisa entender que isso se deu durante quase 3 séculos, né? Desde o início da colonização, né, que vai ampliando e vai aumentando a sua capacidade de produção, né, e, portanto, maior necessidade de negros a partir do momento em que os países vão vendo essas regiões como fonte de riqueza, né, e ela se dá
aproximadamente até o início da abolição, dos processos abolicionistas, né, que vão acontecer. Isso, nesse montante, no geral, estima-se que entre 9 e 10 milhões de escravos entraram em toda a América nesses anos. E a gente precisa entender, a partir desse mapa de vetores, em que certas regiões receberam muito mais escravos do que as outras. Como a gente pode ver, né, o caso, o Brasil é um dos que mais recebe. Outra coisa importante quando a gente fala de negro, né, da mão de obra escrava negra, a gente precisa entender que quando a gente usa esse termo, o negro, a gente não leva em consideração o fato de que, como a gente pode ver nesse mapinha, né, existiam diversos grupos diferentes entre si aqui dentro, né, dentro da América como um todo, quando eles eram trazidos. Portanto, assim como era a América pré-colombiana, né, a África também se estabelecia de acordo com seus próprios critérios. Eram tribos separadas, com relações comerciais e relações culturais próximas com algumas outras, né, relações de inimizade, de conflito com outras. Portanto, eles tinham sua própria organização. A partir do momento em que o europeu chega lá, começa a fomentar a guerra entre essas tribos, sendo que o perdedor, né, dessa guerra seria utilizado como mão de obra escrava, né, você está falando exatamente da junção de diversas tribos no mesmo sistema. Então, quando a gente fala o negro, a gente precisa levar em consideração que dentro dessa concepção de negro existiam várias tribos, várias línguas, várias religiões. E, obviamente, elas vão se transformando, né, a partir do contato, e conforme o tempo vai passando, né, elas vão ganhando um caráter único, né, ou seja, um caráter de proximidade cultural muito grande. A gente precisa entender que elas não são a mesma coisa. Existiram diversos tipos de grupos, né, que vieram para o Brasil, outros grupos estavam mais associados à colonização, né, e ao tipo de colonização associada aos ingleses, outros os espanhóis. Cada país tinha a sua área de captura, vamos dizer assim, né, na África. Portanto, os grupos não eram os mesmos. Então, a gente, quando fala de um negro, a gente não leva em consideração, né, da mesma forma quando a gente fala o índio, a gente sabe que existiam várias etnias, e os negros também. E essas etnias representam exatamente essa diversidade do povo que não foi levada em consideração nesse momento de diáspora, que a gente chama, que é a grande saída forçada, nesse caso, né, de negros da África, na casa entre 9 e 10 milhões que ocorreram ali nos 3 séculos iniciais da colonização. Então, quando a gente fala um pouquinho dessa colonização, a gente tem que lembrar que a gente está falando da colonização de exploração. E a colonização de exploração se dá exatamente pelo fato do que o próprio nome já diz. Ela está associada exatamente a um modelo em que a terra é vista única e exclusivamente como fonte de exploração, fonte de trazer riquezas para a metrópole. Então, a colônia é uma base de riquezas. Essas riquezas precisam ser exploradas na maior velocidade possível, para a maior acumulação possível, para que o meu país se desenvolva o mais rápido possível. Obviamente, a gente sabe que esse processo subdesenvolve aquele que é explorado. Então, essas colônias funcionavam basicamente como uma fonte de abastecimento de metais preciosos, matérias-primas e recursos para essas metrópoles. E, como a gente já disse, um dos sistemas, o sistema mais famoso, é o sistema que a gente chama de plantation, né, que é uma base das propriedades agrícolas voltadas, primeiro, as grandes propriedades, né, ou seja, grandes latifúndios, grande quantidade de terra na mão de poucas famílias. Essas grandes quantidades de terras com uma atividade de monocultura, ou seja, fazendo um único produto, voltado para a exportação, associado ao pacto colonial que a gente já discutiu, utilizando-se, obviamente, da mão de obra escrava. Então, essa produção era única e exclusivamente destinada ao país colonizador, né, que controlava toda a atividade administrativa e comercial nas suas terras coloniais. Né? E a gente sabe que todos esses fatores estão associados exatamente, né, ocorrendo durante quase 300 anos, até o início das independências dos países latino-americanos. A gente sabe que esse processo é um dos fatores responsáveis pelo atual cenário de atraso econômico e dependência econômica dos países latino-americanos, ou seja, que sofreram com esse sistema de exploração em relação aos demais países do mundo. Então, continuando, né, esse nosso assunto, a gente está falando então desse processo de dependência. E aí, quando é que esse processo vai teoricamente acabar? A partir da independência dessas colônias, né, portuguesas, luso, né, ou hispânicas da Espanha, né, o processo de independência das Américas, dos países americanos. Então, esse processo vai se dar a partir do século XVIII, né, quando o capitalismo já entrando num outro processo, né, associado mais a um outro modelo de produção, não voltado exclusivamente ao comércio, mas voltado à industrialização, né, passa por profundas mudanças, né, principalmente pelas novas organizações de trabalho,
técnicas possibilitadas pela invenção da máquina a vapor, ou seja, da primeira revolução industrial. Então, essa revolução industrial alterou o esquema de circulação de capital. Por quê? O principal setor da economia passa a ser o da produção e não mais o do comércio. Portanto, a forma como se estabeleceu as colônias de exploração, né, elas ganham caráter secundário. O que importa não é ter matérias-primas em si. Elas são, obviamente, uma base importante, mas transformar essas matérias-primas em produtos mais rentáveis para o comércio. Né? E será que essas colônias estão preparadas para isso? Será que esses países investiram nesses sistemas? Então, as indústrias inglesas que investiram nesses sistemas, né, procuraram expandir seu mercado não apenas nas próprias colônias, mas também a partir de acordos. A Inglaterra vai tomando a frente, né, de queda de Portugal, de Espanha e de outros países muito associados à colonização de exploração. Né? A Inglaterra também era uma colonizadora, explorava bastante, mas ela também vai garantindo, né, uma nova forma de organização, ou seja, tentando trazer e produzir produtos que nem Portugal nem Espanha faziam. Portanto, eles tinham a possibilidade de vender nas colônias. Então a Inglaterra, a França, né, também começam a defender uma que a gente chama de liberalismo econômico, né, uma ideologia política, uma ideologia associada basicamente à diminuição do Estado, nesse sentido, a coroa, né, na economia e a liberdade total de comércio, rompimento dos monopólios, ou seja, liberalismo econômico está associado ao fim do Pacto Colonial. Então, essa pressão da Inglaterra surtiu efeito principalmente porque Portugal e Espanha estavam muito presos ao sistema mercantilista, né, que estavam há 300 anos fazendo isso, e não apresentavam nenhum desenvolvimento manufatureiro, não tinham indústrias em seus territórios. Né? Então, o que acontecia, basicamente, é que eles não tinham como vender nada para as colônias que fosse industrializado. Portanto, os únicos países industrializados que tinham possibilidade de vender para as colônias eram países como Inglaterra e França, portanto, que não faziam parte do ideal do Pacto Colonial. Portanto, o Pacto Colonial não podia permanecer, não poderia existir mais. Então, essa impossibilidade de abastecimento dos produtos, né, fazia com que a expansão, as colônias não conseguiam crescer. Né? Então, gradativamente, as restrições comerciais, o Pacto Colonial e todos os seus acordos começam a ser diminuídos. Né? Ou seja, gradativamente, o poder, né, da elite, a relação da elite que vivia no Brasil com a elite que vivia em Portugal começa a ficar extremamente estremecida. E aí um fator importantíssimo, já um fator que vai além das questões econômicas e sociais de desenvolvimento, né, está associado ao surgimento, né, do Napoleão Bonaparte. Né? O Napoleão Bonaparte, como a gente já sabe, é um dos responsáveis direto por uma série de questões que acontecem na Europa, né, que vão, principalmente no caso brasileiro, modificar completamente a estrutura e organização do nosso país. Por quê? A gente, no caso da América, né, a gente falando da América Espanhola, né, quando o Napoleão surge, né, ele, primeira coisa, destitui o rei espanhol, né, e coloca o seu irmão como rei. Portanto, na América Espanhola começam a surgir vários governos locais que não aceitavam o governo espanhol. E começa a surgir, assim, ideais de independência. Ou seja, gradativamente na América Espanhola começa a surgir tentativas de independência. No caso do Brasil, né, esse processo do Napoleão, né, também está associado a uma outra questão. Por quê? A invasão do Napoleão de Portugal fez com que, na verdade, invadindo a Espanha, fez com que a família portuguesa, né, a família real portuguesa, viesse morar no Brasil, em 1808. Ou seja, o Brasil, que antes era a colônia, se torna a capital do reino de Portugal. Afinal de contas, né, o rei português tinha medo de ficar em Portugal, né, e perder o seu trono. Portanto, ele começa o Brasil, que antes era a colônia, fonte de riquezas para Portugal, o Brasil passa a ser o centro do reino, ou seja, modifica completamente a estrutura. No caso da Espanha, em relação ao surgimento de processos de independência, e no caso de Portugal, a transferência da coroa para cá segura um pouco esse processo de independência. Então, esse enfraquecimento do Estado português e a pressão da elite nascida no país em favor dessa soberania, de independência, né, vai fazer com que, gradativamente, o próprio imperador, né, o próprio coroa portuguesa declara a independência de Portugal, né, feita ali, obviamente, pelo Dom Pedro I, né, ou seja, um imperador, um português, filho direto, né, da
da coroa portuguesa declara que o Brasil não é mais dependente de Portugal, ou seja, é independente. O Brasil agora será livre para fazer o que quiser, obviamente associado aos ideais que estavam surgindo nesse mesmo momento. Então, além desses fatores econômicos, né, e as lutas pela emancipação política também foram influenciadas pelos ideais de liberdade e igualdade que estavam surgindo principalmente com a independência dos Estados Unidos e com a Revolução Francesa. Então, basicamente, em meados do século XIX, várias regiões mantiveram-se especializadas na produção e exportação de determinados produtos. Não havia desenvolvimento industrial em virtude da concorrência europeia. Né? E o que aconteceu foi que, gradativamente, né, a gente tinha, ou seja, um país independente, mas que em relação interna não existia muita conexão entre si. Então, no caso da América Espanhola, né, esses países começaram a se depender uns dos outros e houve uma fragmentação. Né? Ou seja, a América Espanhola, que antes era regida por um único regente, né, começa a se dividir em vários pequenos países. No caso do Brasil, isso não aconteceu. Nosso território permaneceu unificado. Por quê? Porque o regime monárquico, ou seja, né, a monarquia, o imperador conseguiu manter, né, através de uma nova forma de organização, as estruturas unidas, através de diversas questões. Né? Ou seja, nós, dentro do Brasil, não houve a separação. Ou seja, Portugal, né, da mesma forma que aconteceu na Espanha, né, as colônias espanholas se fragmentaram em vários países, se transformaram em Venezuela, Colômbia, Bolívia, né, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, enquanto a colônia portuguesa, né, que era chamada de Brasil, permaneceu Brasil e não houve aquela fragmentação. Então, para a gente poder entender essa formação dos estados, ou seja, como é que esses países que antes eram colônias estão tornando-se independentes e agora começam a se fragmentar menos o Brasil, a gente precisa entender como isso aconteceu. Então, para facilitar a administração e o controle do território conquistado, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, né, a Espanha dividiu a América em vários vice-reinos. Né? Esses vice-reinos, obviamente, tinham cada uma delas uma elite, como a gente vai discutir na próxima aula. Né? Basicamente, uma elite associada àqueles povos, né, filhos de espanhóis, que a gente chama de crioulos. Né? Então, estes, geralmente muito contrários à política espanhola de impostos, né, que vai ampliando conforme os lucros vão aumentando nas regiões, né, começam a liderar os movimentos de independência, ou seja, a própria elite local começa a, para tentar se independer e ter mais autonomia, começa a se rebelar contra aqueles, né, que deram origem a eles. Então, se não fosse por eles, a independência das colônias espanholas não teria acontecido. Por quê? Vários movimentos populares liderados por índios, mestiços e escravos não conseguiram sair vitoriosos. Então a gente precisa entender que a independência também é um movimento de elite. Uma elite local lutando contra uma elite da metrópole, uma elite das regiões da América contra uma elite de Portugal e da Espanha. Então esses movimentos que visavam a independência conseguiram basicamente ter êxito. Então o anseio das elites regionais, ou seja, dessas elites crioulas, né, em ocupar o poder, levou à fragmentação dos territórios, ou seja, cada uma dessas elites começou a brigar entre si. Então, com o tempo, esses territórios alcançaram autonomia e viraram diversos países, né? Países autônomos, territórios autônomos que deram origem a esses países. Então, nem todos esses crioulos, ou seja, essa elite, queriam independência. Havia certos grupos, obviamente, que lucravam com o pacto colonial, né? Ou seja, por essas razões óbvias, nem todos eram contrários à independência. Existiam brigas internas também entre as elites. Então, no caso do Brasil, como a gente já discutiu anteriormente, né, a unidade territorial foi mantida. Por quê? Porque devido à centralização do poder na coroa portuguesa, na figura principalmente do imperador, né, a gente pode entender que houve uma diferença em relação a essas elites. A formação da elite estava muito associada, né, às questões. Outra questão importante também é a descentralização das atividades econômicas. Né? Sempre as atividades econômicas brasileiras, né, no caso da colônia, estiveram muito atreladas a alguns lugares, mas sempre atreladas a poucas famílias. Portanto, não existia aquela formação de uma elite independente da elite portuguesa. Sempre muito dependente. Então, ou seja, durante muito tempo não existia a formação de uma elite contrária à elite colonial portuguesa. E a gente chega no final dessa aula para a gente poder entender como que todo esse processo, né, desde o processo de colonização, os seus pilares da colonização de exploração, ao processo de independência, da luta entre as elites locais e as elites da metrópole, né, como é que isso, ao longo de todo o tempo, vai gerando uma série de relações de dependência na América. A gente sabe que atualmente, apesar de ser independente, né,
a maioria dos países americanos não conseguiu obter independência econômica e cultural. Porque nós somos independentes, né, mas ainda nós temos um grau de dependência de diversas outras questões. Não de uma dependência colonial, mas de uma independência comercial, de uma independência industrial. Então, na verdade, o único país que conseguiu uma independência completa foram os Estados Unidos, né? Tanto em termos políticos, como também em termos culturais, econômicos e assim por diante. Né? E, apesar disso, e também por isso, eles conseguem influenciar e exercer um poder muito grande sobre os outros países que não conseguiram isso. Então, a gente vê isso através dos valores culturais. A gente vê cada vez mais, né, nós aqui brasileiros ou latino-americanos estamos praticando coisas muito parecidas com o que são muito comuns na América do Norte, como a gente já viu quando a gente falou de cultura americana, a gente já discutiu um pouquinho disso. Então, esses blocos dos países latino-americanos, né, que estão associados ali à colônia de exploração, continuam muito dependentes economicamente e culturalmente dos países desenvolvidos, né, da França, Inglaterra, Estados Unidos, entre outros. Por quê? Porque quando a gente começa a se independer e se desenvolver sozinhos, né, nós já estamos num grau de atraso tão grande que a única coisa que nos sobra é fazer exatamente, né, para que a gente tenha acesso ao mercado internacional, que a gente tenha acesso a vender algo para alguém, são exatamente fazer aquilo que eles não fazem. E o que eles não fazem, né, ou seja, esses países mais centralizados, mais ricos, foi aquilo que eles nunca precisaram fazer porque eles sempre retiraram dos outros lugares. Portanto, o Brasil, que antes era uma colônia, né, voltada à agricultura principalmente, hoje em dia é um país independente, mas que tem sua base econômica na agricultura ainda. Então, a gente pode perceber isso porque a gente sabe que, apesar de não sermos um grupo de países homogêneos, nós temos um processo de colonização muito semelhante. Né? A gente sabe que esse processo de colonização semelhante faz com que nós tenhamos características muito incomuns. E essas características muito incomuns, né, podem ser caracterizadas e agrupadas quando a gente divide o continente americano como um todo em diversas regiões. E a gente pode dividir basicamente o continente americano em países capitalistas com atividade industrial diversificada, que são aqueles que conseguiram se desenvolver e se independer de forma econômica, cultural, né, de forma mais ampla, né, que são aqueles que são exportadores de produtos primários, mas também de produtos industrializados. Apresentam uma produção industrial relativamente elevada em diversos setores industriais, ou em todos os setores industriais, como é o caso dos Estados Unidos. Nós temos também aqueles países que são capitalistas, independentes, livres, mas são exportadores de produtos primários, né, como o caso de todos os países aqui da América Latina como um todo. E nós temos também um outro modelo, que é o país socialista, que está associado a um outro modelo econômico, que a gente vai discutir em outros momentos. Né? Então a gente pode entender que nós temos uma série de divisões associadas única e exclusivamente, a gente pode perceber que a divisão entre um país capitalista com atividade industrial diversificada e aqueles países capitalistas com exportadores de produtos primários estão exatamente associados ao processo de colonização. Por mais que a gente não possa delimitar que o processo de colonização é um fator único e exclusivo do modelo de desenvolvimento dos países, a gente pode afirmar que eles são base essencial do desenvolvimento ou do não desenvolvimento desses países. Então, a gente pode perceber que, basicamente, né, entender como se deu a colonização de exploração e a colonização de povoamento e esse modelo de desenvolvimento a partir desses modelos de colonização é importantíssimo para entender o atual cenário econômico desses países. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido todo o processo, os conceitos base, né, que fomentam e dão a ideia do que são as colônias de exploração e a forma como elas foram estabelecidas e quais são as suas relações com o atual cenário de desenvolvimento dos países que delas foram reféns. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.